Olá, paz de Jesus a todos. Eu sou a Cristina. Eu sou membro da intercessão do Decanato de Campo Mourão, a qual pertence à Diocese de Campo Mourão. Eu estou aqui para darmos continuidade ao repasse do ENF, que é o Encontro de Formação de Coordenadores e Ministérios. Hoje nós estamos passando o ensinamento de número 3 do Ministério de Intercessão. Este ensinamento foi ministrado por Maria Duedina César de Oliveira, que é da RCC do estado do Rio Grande do Norte. Então, para darmos início a mais este momento de reflexão, quero invocar aqui sobre nós a Santíssima Trindade para que nos guarde e nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero pedir o manto sagrado de Maria Santíssima que nos cubra, que nos proteja e nos guarde de todos os males e que possamos nos aprofundar na grandeza, nos mistérios de Deus. E para iniciarmos essa reflexão de louvor, nós vamos trazer aqui a passagem que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 16 seguintes, que relata em uma das viagens missionárias de Paulo e Silas. Eles estavam há alguns dias na cidade de Filipos, né? E todos os dias, quando eles iam à oração, eles passavam por um trajeto. E nesse trajeto tinha uma moça que era possuída por um espírito de adivinhação. E todas as vezes que Paulo e Silas passavam por ali, essa moça fazia assim, gritavam, dizendo de Paulo e Silas que eles eram servos de Deus que estavam ali para anunciar a salvação. E naquela época, tudo era perseguição sobre os que anunciavam, que acreditavam. Então, assim, ela fazia grandes alvoroços. E vários dias passando por ali, vivendo aquela situação, até que Paulo se incomoda com aquela situação. Então ele vai e ordena aquele espírito para que se retire daquela moça e ela é liberta. Mas os senhores, que se ocupavam daquele trabalho daquela moça, não gostaram nada do que Paulo fez. Então esses senhores que ganhavam dinheiro com aquela moça, eles denunciaram Paulo e Silas às autoridades da época. E essas autoridades pediram para que prendesse Paulo e Silas. E foram, e prenderam Paulo e Silas na pior das prisões que existiam da época, na prisão inferior. Era o que tinha de pior. Eles levaram Paulo e Silas e açoitaram, tiraram a roupa deles, bateram, criaram feridas por todo o corpo deles. Eles sofreram muito, eles ficaram dilacerados, eles ficaram totalmente cheios de chagas, de tanto sofrimento. Passaram muitas dores, muita fome, muita sede, mas eles tinham algo que não conseguiram tirar deles, que era essa presença de Deus dentro deles. Isso não foi tirado. Todo o sofrimento que eles passaram, eles permaneceram íntimos de Deus. Eles sabiam que eles estavam ali para que a glória de Deus fosse manifestada, para que realmente eles pudessem ser testemunhas dessa grande graça de Deus. E eles confiaram em todos os momentos que eles viveram aquela situação. E à meia-noite, Paulo e Silas fez grandes louvores a Deus, Então eles fizeram um grande louvor com cantos e hinos para engrandecer o nome de Deus. Imagine tudo aquilo que eles passaram, tudo aquilo que eles estavam vivendo, eles ainda
tiveram esse ânimo, essa coragem, não foi destruída a coragem, a confiança deles, porque eles sabiam o que estavam fazendo. Então eles começaram a louvar e bendizer o nome de Deus. E desceu, uma unção extraordinária naquele momento. E aonde os cárceres se abriram, E até que um dos carcereiros, vendo, tudo aquilo, tirou a espada para tirar sua própria vida. E Paulo gritou, não faças mal nenhum, nós estamos todos aqui. E o carcereiro, imagina, todo assustado, vendo aquela situação, aquele milagre, se prostrou aos pés de Paulo e perguntou: o que eu preciso fazer para que eu seja salvo? Aí Paulo anuncia e diz: crê no Senhor, e serás salvo tu e tua família. Crês no Senhor Jesus. Então foi um momento de salvação para aquele guarda, aonde ele presenciou aquele milagre de se romper as correntes que estavam presas aos pés dos presos. E foi algo extraordinário que aconteceu naquele momento. Não tinha como não se assustar, com toda aquele poder de Deus, com todo aquele milagre. E o que é o louvor? O louvor, ele é engrandecer a Deus. Não importa a situação, não importa, mas nós sabemos o porquê que nós, muitas vezes, nós devemos saber o porquê que nós estamos em tais situações. Se realmente as situações as quais nós vivemos nos tira essa paz, nos tira essa confiança, nos tira essa certeza de que nós somos servos realmente de Deus, aí que é a grande diferença. Quando as dificuldades elas nos abalam, quando as dificuldades nos tiram da intimidade de Deus, então nós devemos buscar essa presença de Deus e não ficarmos desesperados com os problemas, não ficarmos desesperados com as situações, como que se a força dos nossos clamores, a força da nossa voz fosse mudar aquilo que é o nosso coração. Então não, primeiramente nós temos que ter um coração voltado a Deus, a oração mais íntima de Deus, a oração que mais cura, que mais liberta, que nos torna pessoas livres, é a oração do louvor. Porque quando nós estamos louvando a Deus, é onde que as curas, as libertações, as transformações acontecem na nossa vida. E não são em grandes clamores, não são nas grandes súplicas, não são nos grandes lamentos. Muitas vezes as orações até nos tornam cansativas, mas é um coração voltado a Deus, é um coração grato a Deus, é um coração que louva a Deus independentemente do que nos acontece, porque Deus é Deus. Nós devemos louvar a Deus não pelas curas que Ele nos faz, não pelas maravilhas que acontecem, mas nós devemos louvar a Deus porque Ele é Deus, Ele é grande, Ele é misericordioso. Acima de qualquer coisa, o louvor, ele mostra a nossa confiança, a nossa certeza. E o louvor, ela é a oração mais temida por Satanás, porque o louvor é algo que somente quem tem muita fé, quem acredita muito, é capaz de louvar a Deus diante do sofrimento, porque não nos resta nada do que esperar a Deus em qualquer situação. E muitas situações de
de mal na nossa vida, elas não são transformadas porque nós não temos um coração que sabe louvar, né? Que sabe agradecer a Deus. Aí, o que acontece? Esse nosso coração, ele entra numa oração de desespero. Muitas vezes as nossas orações, elas são de desesperos diante do Senhor. Muitas vezes o nosso clamor, a nossa súplica, muitas vezes são clamores e súplicas de medo, de angústia, de que algo ruim vai acontecer e que não está sob o nosso controle. E nós devemos sim pedir, clamar, mas a oração mais importante, aquela que mais produz fruto interiormente, é o louvor. E muitas vezes nós não progredimos na graça de Deus, nós não crescemos na graça de Deus porque nós não sabemos louvar a Deus. E é muito frequente na renovação carismática, pelo menos da qual às vezes eu participo, que a gente fique grandes momentos pedindo, entregando, e no último momento nós fazemos um louvor a Deus, como se o clamor, a entrega, ela fosse algo que fosse assim extraordinária, né? Diferente. Não, o nosso louvor, ele não tem que ser os 5 minutos de encerramento da intercessão. O louvor, ele tem que ser uma oração que abre para a profecia. O louvor é aquele que abre as palavras de sabedoria, de discernimento. O louvor, ele vem com a efusão do Espírito Santo para a manifestação dos dons em nós. Muitas vezes os dons têm se cessado na renovação carismática, porque o nosso coração, ele é um coração temeroso, ele é um coração que não é capaz de louvar a Deus em qualquer situação, e nós ficamos desesperados porque achamos que estamos perdendo tempo. Nós achamos que estamos perdendo tempo. Não, agora eu não posso louvar, agora eu tenho que pedir, porque eu tenho muitas pessoas para entregar. Eu tenho muitos nomes, eu tenho muitos pedidos. Deus tem que saber de todas as situações e nós temos que parar, porque antes mesmo de pedirmos, Deus sabe o que nós precisamos. Nós temos que ter um coração confiante, um coração que acredita e que o louvor, ele vai chegar ao coração de Deus e Deus sabe o que nós precisamos. Deus quer servos íntimos deles, Deus quer servos próximos deles. Deus não quer servos especialistas em clamor, em súplicas, como que se já cria até um vício de oração isso. Não, nós temos que nos aprofundar aos dons, nós temos que esquecer muitas vezes o que nós devemos pedir. Somente um coração na intercessão capaz de louvar é que vai se aproximar da vontade de Deus e saber o que pedir Nós estamos atirando flechas para todos os lados. E primeiramente nós temos que ser íntimos de Deus. Nós temos que ser próximos de Deus. Nós temos que aprender na intimidade a louvar a Deus. Essa é a oração mais temível de Satanás. É a arma mais poderosa que nós temos. E nós temos que crer nisso. Nós não estamos gastando tempo para aprender a louvar a Deus, né? Em 1 Tessalonicenses 5,18 diz: em todas as circunstâncias dai graças, porque esta é a vontade de Jesus. Esse é o desejo de Jesus, que nós demos graças ao Senhor. Então, quem não louva, não progride na intimidade com o Senhor. E nós devemos vencer hoje essa depressão que o mundo está vivendo, que as pessoas desse mundo estão vivendo, as ansiedades que esse mundo está vivendo. Pessoas que precisam desse remédio de cura,
desse remédio de libertação, de crer que Deus está acima de todas as coisas. Esse remédio que afasta a tristeza de nós, um coração grato, um coração independente do sofrimento, porque quando nós esquecermos as nossas dores, esquecermos os nossos problemas, é onde o nosso louvor, o nosso pensamento, ele se liga à grandeza de Deus, ele se liga ao projeto de Deus, ele se liga a algo maior do que o nosso sofrimento, porque quando Paulo e Silas estavam lá, eles não estavam olhando para as feridas do corpo dele, eles não estavam olhando pelas dores, pelas angústias, pela fome que eles estavam passando, mas eles estavam acima daquele problema. Eles olhavam a glória que eles iam contemplar, a salvação que eles iam alcançar. Então essa era a cura do coração deles, e nós devemos olhar para a glória de Deus, olhar para o plano de Deus, olhar que tem algo maior do que as nossas dores, olhar que tem algo maior do que essa pandemia, olhar que essa pandemia está realizando muitas obras divinas que nós não enxergamos agora, que nós não entendemos agora, mas nós não queremos entender, nós queremos louvar, nós queremos glorificar o nome do nosso Deus, porque Ele está acima, Ele sabe tudo o que está acontecendo, todas esses sofrimentos, Ele sabe de tudo. Mas não é porque nós estamos aceitando essa dor, não é porque nós concordamos com isso, isso não é o desejo de Deus o sofrimento, mas pelo louvor, Deus pode alcançar, nós podemos alcançar muitas graças, porque o nosso olhar vai estar além do que nós estamos enxergando, que são muitas dores. E nós precisamos dessa cura da nossa alma, de nos acalmar. Muitas vezes nós não temos sossego na intercessão. Nós não temos, assim, muitas vezes, a mansidão de deixarmos os dons se manifestar, de tanto que nós queremos insistir, pedindo, atirando flechas para todos os lados. E o louvor, ele vem a acalmar, preparar o nosso coração para que os dons se manifestem em nós. Somente louvores, somente um coração entregue, confiante a Deus é capaz de experimentar essa efusão dos dons do Senhor. Nós sabemos disso. A renovação carismática sabe disso, mas muitas vezes nós perdemos isso. Então, em Salmo 32, em 33, 2 diz, né? Davi diz: bendirei continuamente o Senhor, seu louvor não deixará meus lábios. Quando Davi, numa situação de desespero, que ele estava fugindo ali de Saul, que queria matá-lo, então ele tinha um coração voltado a Deus, ele conhecia o Senhor, ele conhecia a proteção de Deus, e ele dizia: seu louvor não deixará os meus lábios. Eu, Cristina, o louvor não deixará os meus lábios, mesmo em momentos de perseguição. Daniel, né, na passagem de Daniel 3:24, na fornalha, os jovens louvavam ao Senhor. Será que naquele momento de desespero eles seriam melhores acolhidos por Deus e melhores, vamos supor, protegidos por Deus, eles começassem a clamar? Não, eles louvaram o Senhor e o Senhor os protegeram, porque eles sabiam que Deus estava ali, eles sabiam que eles estavam ali em missão, eles sabiam o que estava acontecendo, e somente quem está em Deus sabe o que está acontecendo, sabe o motivo das perseguições. Mas muitas perseguições, nós não sabemos os motivos. Por quê? Porque não estamos com o coração em Deus. Por isso, tanta necessidade de pedir. Por isso, tanta necessidade de ficar clamando. Porque nós não estamos em Deus.
Não estamos em Deus. Por isso essa necessidade. Nós não sabemos o porquê, muitas vezes, das coisas, porque o nosso coração está longe de Deus. E em 2 Crônicas 20, 20 a 22, que fala: ponha a vossa confiança no Senhor e estareis seguros. Louvai o Senhor, porque a sua misericórdia é eterna. E 2 Crônicas 5:13, 13 a 14, diz assim: louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia é eterna. Eles faziam este canto a Deus. E foi assim, no momento que eles transportavam ali a arca, da aliança, com as tábuas da lei, e eles cantavam louvando a Deus. O lugar se encheu de tanta glória que os sacerdotes ali já não conseguiam mais enxergar. Eles tiveram até que parar de fazer ali as suas... parar de fazer ali o que eles estavam fazendo. A glória de Deus encheu. Então, a nossa oração, ela tem que ser de louvor. E temos que fazer, o louvor é a arma mais potente que nós temos. O inimigo, ele nos vence pelos problemas, as dificuldades, o nosso desânimo, Muitas vezes ele vem nos tirando esse ânimo, porque nós não sabemos aonde estamos e nem para onde vamos. Em Hebreus 10, 39, não somos absolutamente de perder o ânimo por nossa ruína, somos de manter a fé para a nossa salvação. Nos levantemos, nos colocamos de pé em ordem de batalha, de prontidão. Então, nós estamos muitas vezes perdidos naquilo que nós estamos fazendo. É por isso que o nosso coração muitas vezes não está voltado ao louvor. E nós temos que crer que o louvor é a oração mais poderosa. É a mais poderosa que nós temos. Nós temos que louvar o nosso Deus, mas louvar em espírito. E nós louvamos ao nosso Deus, não pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é. Nós louvamos a Jesus Cristo por tudo aquilo que Ele realizou pela sua salvação. Nós louvamos ao Espírito Santo que está em nós e que age em nós. Nós deveríamos louvar ao Senhor todos os dias, todos os momentos. E as nossas orações de louvor, elas têm que ser a oração mais importante da nossa intercessão. Eu agradeço a Deus, eu louvo a Deus por estarmos aqui. Obrigado, meu Senhor. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor está junto de nós, nos abençoando,